Senhor Deus, nós te adoramos porque Tu és santo, santo, santo. Te adoramos, ó Deus, porque Tu és grande, soberano. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus rico em misericórdia e graça. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor tem sido muito misericordioso com cada um de nós. Te adoramos porque Tu és provedor. E, ó Deus, neste momento nós consagramos nossos dízimos e ofertas, ó Deus, ao Senhor. É a nossa resposta, ó Deus, de gratidão, porque o Senhor não tem deixado faltar nada para os Teus filhos. Obrigado, ó Deus, obrigada por ser o nosso Deus. Nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças e paz, amém? Bom dia a todos que estão aqui na igreja. Bom dia a você que nos acompanha pela página do Facebook, do YouTube. Peço desculpas a você que está em casa, pois estávamos com problema no som no início do culto, já foi resolvido, graças a Deus. Tá? Então, peço desculpas e é isso aí, né? Que Deus abençoe você que está em casa, vocês que estão aqui. E é o momento da ceia do Senhor, da gente participar desse sacramento. Você que está em casa, não tem nenhuma autoridade na Bíblia que determina que você deve participar da ceia sós na sua casa. Você tem que estar em uma comunidade. Em algumas situações, pessoas enfermas, pessoas que pedem para o pastor ir até a casa e ministrar a ceia, a gente vai com todo carinho, com toda alegria. Então, você que está em casa, se não é membro de nossa igreja, procure a igreja mais próxima e coma do pão, beba do cálice. O presbítero Diego estará hoje à noite, né? Não estará pela manhã. Então, peço que o presbítero Tiago esteja aqui à frente, tá? E eu pedi para o nosso irmão Alexandre que esteja aqui à frente, tá bom? Já tinha deixado preparado o seminarista Pedro, né? Pelo Alexandre. Então, a gente vai participar da mesa do Senhor neste momento. Na ceia do Senhor, a gente não entende que o pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo. Esse é o entendimento errado, tá? Também a gente não entende que o corpo e o sangue de Cristo estão juntos com o pão e o vinho. Também é um pensamento errado também. A gente também não entende que a ceia é simplesmente um memorial, momento onde nos lembramos do sacrifício de Cristo. Esse entendimento, ele se faz incompleto, porque além de ser um memorial, a ceia é o momento onde Jesus é o co-celebrante da ceia e Jesus é o co-participante da ceia. É o entendimento de João Calvino, o entendimento mais acertado de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, neste momento, Jesus está ministrando, celebrando, celebrante da ceia, como co-celebrante da ceia. A bateria do microfone sem fio só acaba no dia de culto. E Jesus também, ele é o co-participante da ceia. Ele está participando da ceia com você. Posto isto, na noite que nosso Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele o partiu e ele disse: isto é meu corpo entregue por vocês. Comam, façam isto em memória de mim. Após haver ceado, nosso Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Sangue derramado por vocês na cruz do Calvário.
bebam, façam isto em memória de mim. Você que é membro, está em plena comunhão com a sua comunidade, é convidado a participar do pão e do cálice. E você também que é membro de nossa igreja, está em comunhão com a igreja, é convidado a comer do pão e beber do cálice. Comunhão significa não estar em disciplina, tá? Então vejo muitas pessoas que no momento da ceia, às vezes porque brigou com a esposa, ou com o esposo, às vezes porque passou o sinal vermelho no trânsito, não vou tomar ceia hoje. Não é isto. Você tem um entendimento da ceia. Você sabe que a ceia significa, como eu expliquei ainda há pouco. Então, coma do pão, beba do cálice. Comunhão, quando eu falo, é estar ou não em disciplina, tá? Se você não está em disciplina, você é convidado a participar desse sacramento. Nós vamos comer e beber juntos. Este é meu corpo entregue por vocês na cruz do Calvário, o corpo de Cristo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado por vocês na cruz do Calvário. Comam e bebam. O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que na noite que nosso Senhor foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e disse: este é meu corpo entregue por vocês. Por semelhante modo, após haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Alguém foi omitido do pão e do vinho? Comamos. Bebamos. Todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqueles que puderem ficar em pé, fiquem em pé e louvemos ao Senhor.
irmão, o Rei da terra e céus, é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão nós celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Oremos. Obrigado a Deus pelo privilégio de podermos ter participado da mesa do Senhor, elementos sobre a mesa que foram consagrados a Ti, para podermos participar desse sacramento tão importante, que verdadeiramente a ceia esteja produzindo comunhão com o Senhor, comunhão com o próximo e comunhão com nós mesmos. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Amém. É isso aí. Nosso momento de intercessão, nós temos pedidos de oração, que a gente sempre está orando aqui no culto, né? Então vamos estar orando por alguns pedidos. Família no altar da semana que passou, família do Uziel, o Uziel, a Daniela, o João, filho, Priscila, filha, e o genro Bernardo. Então, a família no altar da semana que passou. A família no altar da semana é os nossos queridos, o casal muito querido da igreja, o José e a Sirlene, lembrando também dos filhos, dos netos e bisnetos. Tem a família no altar desta semana, o Zé e a Sirlene, tá? O Pedro vai estar postando aqui dentro para vocês, né? E vamos estar orando por alguns pedidos e nos alegrarmos com a nossa irmã Cristiane, né, que finalizou o tratamento quimioterápico. Que Deus abençoe muito sua vida, Cris, tá? Que Deus... Quer falar alguma coisa com a igreja? Então vem aqui à frente falar. Amém. 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 Isso aí. E orar para os demais pedidos do grupo da igreja, né? O Miguel, né, que vai se submeter a uma cirurgia no ombro, em breve. Já tirou a tipóia. Veio de moto, se aventurando com a Ana. O Miguel e a Ana moram lá no Perequê, hein? Eu estive lá no Perequê segunda-feira, comendo pastel. O Adel, está ali o Adel. Olha, um pastelzinho bom, de qualidade, é sério mesmo. É o pastel do Adelmo, lá no Perequê, logo no início ali dos restaurantes. Então, eu vou levar os adolescentes e os jovens lá, hein? Para a gente estar numa programação, a gente vai lá, come pastel. É em frente à praia ali, dá para poder ficar ali confessando, batendo papo. Então, visitem lá a pastelaria do Adelmo. Então, eu estive em Perequê, né? No início ali do Perequê, tá? É isso aí, queridos. Vamos buscar Deus em oração? Vamos buscar Deus em oração? Curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos pedir pela vida do Décio, da Risoleide,
Ambos tiveram AVC e sofrem com as sequelas do AVC. O Décio acamado há alguns anos, a Risoleide com um problema de visão, que em nome de Jesus a cura do Senhor esteja sobre eles. Que a cura do Senhor também esteja sobre a vida da Francisca e da Cícera. Ambas têm Alzheimer, a Francisca é a mãe da Jace, a Cícera é tia da Jace. Que só abençoe essas queridas em nome de Jesus. Que a cura do Senhor esteja sobre a vida da Sandra, do Steve, do Kleber e do Ciro, que estão lutando contra o câncer. Que a cura do Senhor esteja sobre eles. E obrigado a Deus pelo fim do tratamento da Cristiane e da Karen. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja com a Magali e com a Érica e a Sirlene, problemas de saúde, Magali, problemas de visão, Érica, problema neurológico, Sirlene, problema de coluna, Diego também, presbítero Diego, problema de coluna, Diácono Douglas também, problema de coluna. Que o Senhor esteja com eles, em nome de Jesus. E esteja com Vanderlei, o irmão da nossa querida irmã Carmen. Que a cura do Senhor esteja alcançando o Vanderlei, em nome de Jesus Cristo. Continue abençoando a vida da nossa igreja, derramando sobre a nossa igreja da sua graça, do seu amor, da sua paz. E esteja com as nossas crianças, que estarão agora no culto infantil, aprendendo da sua santa palavra. É em nome de Jesus que oramos ao Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe nossas crianças com a Nailde, tá? O berçário já está funcionando, tá bom? Vai extrair o berçário não, o Benício, hoje não? É um ponto de apoio ali. Então já está funcionando o berçário, tá? É isso aí. Próximo sábado, encontro das mulheres, às 16 horas. Aliás, encontro dos homens e das mulheres, tá? Os encontros eram para terem acontecido ontem, mas devido ao feriado, algumas pessoas estão viajando, então vai ser no próximo sábado, tá? Então, às 8, o encontro dos homens, café dos homens, às 17, o chá das mulheres, às 16, o chá das mulheres, mudou o horário, e às 20 horas, culto de jovens e adolescentes. Então, você que é jovem, adolescente, venha, traga visitante. Pedro, traga a turminha lá de Santos, Pedro, vai ser culto. Vai ser culto com louvor, vai ter um lanche após o culto, que a Maria Elise vai estar cabeçando a equipe da cozinha. Ela disse que vai fazer feijão tropeiro. Olha, né? Mas vai ser um outro tipo de lanche, né? Mas ela está engajada aí, ó. Disse que vai fazer feijão tropeiro, tá toda animada, ela, Luísa. Então, elas são as responsáveis aí pelo lanche dos adolescentes. Apesar que, sempre quando tem encontro das mulheres, né, nós somos abençoados, né, com os quitutes que as mulheres trazem à tarde. Então, os adolescentes, eles agradecem muito, os jovens adolescentes, tá bom? Então, essas são as programações, tá? E é isso aí, tá bom? Acompanhe os avisos da igreja, acompanhe o grupo da igreja, participe aí das atividades. A gente vai retornar à escola dominical agora em maio, tá? A gente retorna à escola dominical em maio. Iremos retornar agora em abril, mas não aprove Deus, né? Conceder esse retorno em abril. Então, em maio, a gente retorna com a escola dominical às 9 horas, tá? Vamos, então, para a meditação da palavra. Depois da morte da minha mãe, eu estou retornando aqui às pregações. Agradeço ao seminarista Pedro aí, que esteve me auxiliando aí nesse quase um mês. Agora, dia 26, próxima semana, vai completar um mês que Deus recolheu a minha mãe. E a gente está naquela fase ainda, né? De não somente eu, mas o meu irmão, o presbítero Tiago, as noras Adriana e Camila, os netos Pedro, Bruna e a netinha Antonella, o senhor Antônio, né, que viveu por 53 anos com a nossa irmã Maria Carmélia. Nós estamos naquela fase de querer ouvir um áudio, né, olhar as fotos, né, querer abraçar. A impressão é que ela vai chegar a qualquer momento.
ela frequentava o culto à noite e sentava ali onde está a Janaí, ali, ó, no segundo lugar ali. Né? E à noite tivemos culto, eu fiquei olhando para o lugarzinho dela. Dava a impressão que ela ia chegar com a bengalinha dela, né? Ia ficar sentadinha ali. Mas aprove Deus recolhê-la. Ela está na glória. Um colega meu, pastor, né? Eu louvo a Deus pelo presbitério de Santos. Tivemos alguns pastores aqui no ofício fúnebre. Ele me disse algo interessante, que eu já sei, mas quando a gente passa pela situação, é diferente. É diferente. Primeira vez que eu passo por uma situação dessa, de alguém muito próximo. Ele falou: Renato, pensar que você vai ver a sua mãe não mais como a sua mãe, mas como a sua irmã em Cristo, lá na eternidade. Né? E lá tudo será pleno, tudo será completo, né? Sem a existência do pecado, muita alegria. Então, é isso que nos conforta, nos consola. Mas vamos lá, né? Ver se eu consigo pregar hoje. A gente tem que voltar, né? Quero conversar com vocês nesta manhã sobre um tema que deveria ser na semana da Páscoa. O sermão já estava preparado, mas eu quero falar desse tema hoje, porque Páscoa se comemora todos os dias, todos os domingos, e é a jornada do Cordeiro. Esse é o nosso tema, a jornada do Cordeiro, tá? É o tema dessa manhã, tá bom? Consigo achar? Está aqui, né? Você que é lá, né? É isso aí. Abra sua Bíblia, impressa ou digital, Isaías 53, Isaías capítulo 53. Acompanhe na tela, ou na sua Bíblia digital, ou impressa. Diz assim: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentados nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, e nós os considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos sobre ele, todos nós sobre ele. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores.
A jornada do Cordeiro, ela teve início na eternidade, antes da fundação do mundo. Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar todas as coisas, deu-se início à jornada do Cordeiro, quando Deus estabeleceu consigo mesmo, a Trindade estabeleceu consigo mesmo o pacto da graça, onde o fiador desse pacto é o Cristo Jesus. Então, dentro desse pacto da graça, nós somos perdoados, nós somos conduzidos à eternidade, para passarmos a eternidade com Cristo. Então, essa jornada do Cordeiro que foi morto na cruz, deu-se início antes da criação. O apóstolo Pedro afirmou esta verdade quando chamou Jesus de o Cordeiro que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Jesus Cristo viveu, em sua vida ele pregou, ele ensinou, ele curou, ele fez discípulos. Jesus Cristo morreu, em sua morte, antes de sua morte foi sacrificado, ele foi humilhado, e Jesus Cristo ressuscitou para que pudéssemos ter a vida eterna por meio dele. Essa jornada foi completa aqui na terra. E Jesus, viveu, morreu e ressuscitou, mas a morte de Cristo, ela foi o divisor de águas da história, como o evento que definiu a fé em Deus. Então, a morte de Cristo foi o divisor de águas. A partir da morte de Cristo, podemos definir a verdadeira fé em Deus, a fé em Cristo Jesus. E Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos capítulo 2, versículo 23. E o Calvário não foi uma surpresa para Jesus. Fazia parte da sua jornada. E o Calvário foi estabelecido antes da criação. Posto isto, qual é o ponto central da morte de Cristo? Qual é o ponto central da morte do nosso Senhor? O ponto central da morte de Cristo é que Cristo morreu em nosso lugar. Nós chamamos isso na teologia de morte substitutiva. E a morte substitutiva de Jesus é pontuada claramente em Isaías, ali do versículo 4 ao versículo 6, capítulo 53, o capítulo que nós lemos. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus, por ele ser atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Cristo morreu em seu lugar. Cristo morreu em meu lugar. E Paulo se referiu à morte, em um contexto geral, como salário do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. E essa maneira que nós temos em descrever a morte. A morte, ela é um fato da vida. E todos têm medo da morte. Por mais que você saiba que você é salvo, por mais que você saiba que a morte para o crente é o início da vida, todos nós temos medo da morte. Porque o ser humano foi criado para a eternidade.
A morte não é o resultado de uma vingança divina. A morte é o resultado do pecado. E o pecado gera morte. E Cristo, quando morreu, Ele nos substituiu. Nos substituiu. E, na verdade, todo pecado ele vai ser punido. Nenhum pecado ficará impune. A lei de Deus exige uma grande penalidade. Sem essa pena, a sua lei perfeita deixa de ser perfeita. Tá? Foi por isso que Cristo morreu. Para que a lei de Deus continuasse perfeita. Porque o pecado necessita de punição. E Jesus foi punido em seu lugar. É por isso que a salvação é obra da graça de Deus. A ideia não é aquela que Cristo amenizou as penalidades aos pecados, mas a ideia é que, com a sua morte na cruz, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus sofreu toda a punição para satisfazer a lei de Deus e comprar nosso perdão. Nosso perdão foi comprado por Cristo na cruz. E a penalidade por nossos pecados não foi dispensada, mas derramada sobre Cristo. Ele voluntariamente tomou o nosso lugar. Seu corpo foi quebrado, foi esmagado, e seu sangue foi derramado em nosso lugar. O justo pelos injustos, como diz 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. O substituto perfeito. Perfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro perfeito, isento de pecado, foi sacrificado. Eis aí a jornada do Cordeiro. Devemos entender que a morte de Cristo ela não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. Cristo veio para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu com um único propósito, de ser o nosso substituto, de ser nosso representante, de ser o nosso fiador. Daí surgiu uma pergunta: por que Cristo morreu em nosso lugar? Sabemos que Ele é o substituto perfeito, mas por que Ele fez isto? Sabemos que, a princípio, foi para satisfazer a lei de Deus, mas vai além disso. Então, por que Cristo morreu em nosso lugar? Primeiro, Cristo morreu em nosso lugar para nos dar vida. João capítulo 10, versículo 10, diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Paulo nos fala em Efésios capítulo 2, versículo 1, que Ele nos deu a vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E a condição do ser humano sem Deus é desesperadora. O diagnóstico que Paulo faz se refere ao homem caído em uma sociedade caída em todos os tempos, em todos os lugares. A humanidade sem Deus, ela vive desesperada. Ela vive desesperada. Por isso que você deve buscar a Deus, por isso que você deve priorizar Cristo. Por isso que você deve se dedicar a Deus enquanto há tempo. Por isso que você deve dispor seus dons, seus talentos na casa de Deus enquanto ainda há tempo. Por isso que você tem que buscar a presença de Cristo enquanto ainda dá tempo. Enquanto a vida, existem as oportunidades de você se achegar a Deus. E esse retrato da humanidade desesperadora, esse retrato universal, revela que precisamos de Cristo.
O pecado, vocês devem entender que não é uma dessas enfermidades que alguns homens contraem e outros não. Sabe, eu estou gripado, mas eu não estou. Eu estou sofrendo de uma doença, mas o outro não está. O pecado é uma enfermidade que afetou a todos, sem exceção de ninguém. A criança, quando nasce, já nasce pecadora. Não existe aquela ideia assim, mas é tão bonitinho, o Benício é tão bonitinho, tão fofinho, tão lindinho, é um anjinho sem pecado nenhum. É um pecadorzinho, gente. Não é, Benício? O irmão Isaac também, né? Não está aqui hoje. Nem a irmãzinha Maria Clara também não está aqui hoje. Maria Alice. Né? Então, a criança, quando nasce, já nasce pecadora. Ela já foi afetada por essa enfermidade chamada pecado. E enquanto o pecado tem como salário a morte, a vida com Deus nos dá algo muito melhor e muito mais generoso. Por sua graça, Deus nos dá a vida eterna. E a vida eterna nos pertence por causa da comunhão com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então, estar com Cristo é receber um presente chamado vida eterna. A coroa da vida. A maioria das pessoas aqui, todos praticamente, né, eu acho que já foram num funeral, não é isso? Ou num ofício fúnebre. Uma ocasião eu fiz um ofício fúnebre que tinha tantas coroas de flores que não tinha lugar para eu ficar. Então eu já fui, sabe, ali procurando um espaço, e as coroas começaram a chegar, mais coroas. Daqui a pouco só via eu assim, sufocado pelas coroas, quase derrubei meia dúzia, né? Que eu gosto de pregar gesticulando, né? Mas já para pensar, o que acontece com essas coroas no dia seguinte, após o funeral? Vocês já tiveram a curiosidade de ir até o cemitério? Aquelas coroas bonitas, né? Cheirosas, exalando um cheiro, caríssimas, que são caríssimas. No momento que a pessoa está mais fragilizada, as floriculturas elas exageram no preço. Mas se você for do cemitério no dia seguinte, todas despedaçadas, murchas, né? Não tem mais aquele cheiro, né? Prazeroso, mas é o odor, né? Cheiro de morte. E Jesus nos oferece uma outra coroa, a coroa da vida, a coroa que nunca vai perecer, a vida eterna, que não está limitada a esse tempo aqui, que vai além disto aqui, que a gente não tem ideia como é a vida eterna. A nossa mente finita, ela é incapaz de vislumbrar a eternidade. É por isso que Paulo vai dizer que nós teremos a mente de Cristo. Então, esse é o presente que Deus dá. Então, Cristo, Ele morreu para nos dar a vida eterna. Uma vida aqui e agora, na presença de Deus, né? Mas quando Ele fala em João capítulo 10, uma vida abundante, é a vida eterna, é algo que transcende o nosso entendimento. Cristo também morreu para vivermos para Ele. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, diz, Paulo dizendo, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você tem que entender que no momento em que você se une
a Cristo, você está se rendendo à sua vontade. Porque não é você mais quem vive, mas é Cristo quem vive em você. Então, quando você se converte verdadeiramente, você se rende à vontade de Cristo. É a vontade de Deus que prevalece. E a sua vida tem que seguir assim. Tem que seguir sob a vontade de Deus. Todos aqui têm o Espírito Santo. A partir do momento que você se converte, se rende a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você. E você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Você sabe. Sabe quando você está extremamente triste e angustiado? Converse com Deus e pergunte a Ele o que você está fazendo que está deixando o Espírito Santo triste. Então você tem que viver sob a direção de Deus. A melhor coisa é você viver em obediência a Cristo. Quando você decide viver na presença de Cristo, você vai perceber que você vai encarar as situações difíceis a partir de outra perspectiva. Eu conheço muitas pessoas que são crentes, sabe? Que buscam a Deus e estão lutando contra a enfermidade, estão sofrendo, mas não estão desesperadas, porque tem Cristo como o ajudador. Não tem como falar da minha mãe, né? Tenham paciência comigo, mas minha mãe foi um exemplo para mim, para o meu irmão, para a família, para o seu Antônio. Ela, desde que se converteu em 1994, ela fez um propósito com Deus, ela lia a Bíblia toda durante um ano. Todo ano ela fazia isso. De alguns anos para cá, ela não estava mais conseguindo, ela estava bem debilitada. Ela foi uma mulher que decidiu viver para Cristo. Trabalhou muito na igreja, lá em Vicente de Carvalho, na IPVC, trabalhou lá em Bertioga, na IPB de Bertioga, trabalhou muito aqui. Ela orava por muitas pessoas, mas ultimamente ela estava muito debilitada. Mas ela viveu para Cristo. Ela viveu para Cristo. E eu poderia citar outras pessoas que viveram para Cristo, que se dedicaram a Deus. Então, enquanto você tem condições físicas, emocionais e mentais, viva na presença de Jesus. Procure trabalhar para Deus. Quantas pessoas passaram aqui por nossa igreja e viveram na presença de Jesus? Trabalharam para Jesus, escolheram a melhor parte. Esses dias eu estava dando uma olhada em algumas fotos da igreja, e me deparei com uma de 2 irmãos pintando a igreja. Aí estava lá o seu Antônio embaixo, segurando a escada para o Nenê pintar aqui em cima. Deus recolheu o Nenê, foi esposo da nossa irmã Damares. E eu começo a olhar para essas fotos e outros irmãos, sabe, que eu sei que optaram em dedicar a vida a Cristo. Então, faça o mesmo. São exemplos, faça o mesmo. Busque a Deus. Cada culto é um culto diferente. Esteja na igreja, não somente no domingo de ceia, mas em todos os domingos. Participe das reuniões de oração, participe dos encontros. Você não há tempo a perder. Não querendo falar o que eu falava muito ano passado, mas vou começar a falar. Já estamos praticamente no meio do ano. Abril já está indo embora. Maio já está chegando. Junho já está surgindo.
As férias escolares já irão acontecer. Segundo semestre está tão próximo que já está anunciando o Natal e o Réveillon. Está gravado, né? Isso saiu aqui agora. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Sabe por quê? Porque a volta de Cristo, ela está muito próxima. As coisas estão acontecendo. Está tudo muito acelerado. Os eventos estão surgindo. O anticristo já está aparecendo personificado em algumas pessoas, personificado em ideologias, personificado na tecnologia, e as coisas estão acontecendo. Então não há tempo a perder. Eu sei que você vai para o céu, eu sei que você vai viver na eternidade, mas o aqui e agora exige renúncia, exige serviço, para que outras pessoas sejam alcançadas por esse evangelho poderoso, por esse evangelho que restaura. Então, viva na presença de Cristo. Uma coisa é você ter Cristo como Salvador de sua vida, outra coisa é você tê-lo como Senhor. E um bom exemplo disso encontramos em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Você não está aqui para viver para si mesmo. Você está aqui para viver em favor dos outros que Cristo salvou. Isto é a igreja. Isto é a igreja. E Cristo morreu por nós. E por isso devemos viver para Ele. Isso é serviço. O Salvador não morreu por você para que você viva uma vida egoísta, centrada em você mesmo, mas morreu para que você viva para Ele. As pessoas se preocupam muito com as suas dificuldades. Esquecem que tem outras pessoas vivendo o mesmo. Como eu falei, eu nunca perdi alguém tão próximo. Então, eu estou muito reflexivo. Eu passei a perceber que a cada segundo uma família está chorando por causa da perda de alguém. Então, eu comecei a perceber isto. Famílias agora estão chorando porque perdeu alguém. E a gente só começa a sentir isto quando a gente passa pela situação. Então, seja qual for a situação que você esteja vivendo, cada um aqui está vivendo uma situação difícil, saiba que tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de dificuldades. Então, comece a orar, comece a clamar, comece a ressignificar o seu sofrimento e servir a Deus, para que outras pessoas encontrem o acolhimento que você encontrou. As nossas boas obras, como já falei várias vezes aqui, não são a causa da nossa salvação, mas a consequência. Em terceiro e último lugar, Cristo morreu para vivermos com Ele. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: suportou a cruz e está assentado à destra do trono de Deus. Foi essa a garantia do céu que encorajou Abraão, Isaque e Jacó. Eles mantiveram seus olhos fixos na cidade e país que Deus estava preparando para eles. Hebreus capítulo 11, versículos 13, do versículo 13 ao 16. Mas parece que a igreja não entendeu isto.
A igreja está com seus olhos fixos aqui, neste mundo, neste país, nesse estado, nessa cidade. As pessoas estão desesperadas. Quem vai ser o próximo presidente da República? Quem vai ser o próximo governador do estado? As pessoas lutam, matam e morrem por governos humanos. E a igreja está entrando nessa vibe. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é a pátria celestial. Devemos sim honrar o nosso país? Devemos, nós somos brasileiros. Devemos orar pelos governantes? Devemos. Mas a nossa pátria não é aqui. E Abraão, Isaac, Jacó entenderam isto. O nosso país não é aqui. Quando Cristo voltar sobre as nuvens e todos estiverem diante do trono de Deus, do grande juízo do Senhor, e quando Deus define todas as coisas, quando Deus lançar o inferno, Satanás, seus demônios e aqueles que não creram em Cristo no lago de fogo, Deus vai restaurar aqui esse planeta. Aqui é o Éden. Aqui é o Éden. Esse planeta será restaurado. E voltaremos para o Éden, a casa do Pai, e o jardim será aberto. E toda a criação de Deus original será contemplada por todos nós. Viveremos a eternidade com o Senhor. Paulo nos encoraja, ali em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, um texto meu de cabeceira, que diz assim: pois não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, pare de olhar para este mundo. Comece a olhar para a eternidade. Comece a olhar para aquilo que não perece. Comece a olhar para aquilo que é eterno, que jamais acabará, porque tudo aqui vai se acabar. Os seus bens se acabarão. O seu corpo se acabará também. Eu vejo pessoas preocupadas apenas em ajuntar tesouros, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo o seguinte: olha, tem pessoas que ajuntam riquezas, têm dinheiro, não desfrutam de nada, aí morrem, aí daqui uns 50 anos, pessoas que elas nunca conheceram e nem sabem o esforço que foi feito, estarão usufruindo de tudo aquilo que foi conquistado, de toda a riqueza acumulada. Os seus bens é para servir você. É para você desfrutar aqui. Para você desfrutar aqui. Aqui na nossa cidade, tem um cidadão que faleceu recentemente, que a ideia era ter mais de 100 imóveis. E teve. Aí está uma briga agora por herança que eu vou te falar. Herança só dá briga, tá? Só divide família. Só divide família. Então, tudo aquilo que você tem, desfrute para a glória de Deus. Porque tudo vai se acabar. Tudo vai se acabar.
o carro, a casa, suas roupas, seu corpo. Estamos envelhecendo a cada dia, porque a cada dia estamos mais próximos da sepultura. Então, busque as coisas invisíveis. Busque a eternidade. Respire a eternidade. E trabalhe para Deus. Renove-se diante de Deus todos os dias. Jesus, em seu ministério, sempre procurou renovar o coração dos seus discípulos. E essa é a viva esperança. Então, você precisa renovar a sua alma dia após dia, para você refletir e praticar. Jesus morreu em nosso lugar quando foi crucificado. Foi uma etapa da jornada do Cordeiro. Foi crucificado em seu lugar, em meu lugar. Nós merecíamos aquela cruz. No entanto, em seu lugar, Jesus tomou sobre si toda a punição. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como você pode pôr sua fé no que Jesus fez na cruz? Reflita sobre isto. Como você pode pôr a sua fé no que Jesus fez na cruz? Você sabe que ele morreu em seu lugar, sabe que a cruz foi uma etapa da jornada do Cordeiro, mas aí, e na prática, o que você tem que fazer? A sua fé está naquilo que Jesus fez? A sua fé está no sacrifício de Cristo? Ou a sua fé está em suas obras ou no seu sacrifício? Ou em você mesmo? E para você refletir, desfrute da vida com Cristo. Estreite seu relacionamento com Cristo e deposite sua esperança na eternidade com Cristo. Que Deus o abençoe. Vamos louvar a Deus com o último cântico. Convido o Ministério do Louvor que esteja aqui à frente.
que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Satisfazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Senhor Deus e Pai, nós queremos em nome de Jesus te adorar, bendizer o seu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E queremos, ó Deus, nos render ao Senhor a cada dia. E que a graça salvadora, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor incondicional de Deus, o nosso eterno Pai, e os conselhos, a unção, o poder do Espírito Santo estejam sobre todos hoje e para todos sempre. Amém. Dê um abraço forte na pessoa que está ao seu lado e diga: o Senhor te abençoe e te guarde. Uma ótima semana a todos. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo